Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez, tá? Nós vamos nessa aula continuar falando de potencial elétrico, beleza? Muito bem, vamos começar aqui com o pensamento do momento do barbudo de Triar, Karl Marx, que nessa imagem aqui não está barbudo, está mais jovem, esse é o jovem Marx. Marx dizia o seguinte, que a paixão é o esforço das faculdades do homem para atingirem seu objetivo. Tá? Então a gente interpretando a paixão, não a paixão romântica, mas também a paixão romântica, mas a paixão, o esforço, a vontade, né? Então isso é paixão, né? E aí isso corrobora o pensamento do Hegel, né? Que foi um dos mestres do Marx, né? Quando ele disse que somente com paixão que é possível realizar coisas grandes nesse mundo. Muito bem, vamos lá. O potencial elétrico então. Então vamos imaginar que a gente libere uma carga de prova positiva, olha só, essa carguinha de prova positiva aqui, que é zero, tá? Num campo elétrico uniforme, tá? E a gente, o que vai acontecer? Se a gente libera essa carguinha, ela vai ser acelerada na direção do campo elétrico, tá? E ao longo das linhas do campo elétrico, tá bom? Certo? Então a gente tem aqui, né, olha aqui uma relação interessante, porque desse lado aqui, né, a gente já vai adiantar, porque isso é a conclusão que a gente vai chegar daqui a pouco. Eu teria aqui um potencial elétrico alto, aqui um potencial elétrico baixo, à medida que você vai passando. Haja visto que na última aula a gente já falou já da relação entre potencial elétrico e campo elétrico, né? A diferença de potencial entre dois pontos é igual a menos a integral entre um ponto e outro de quê? Do produto escalar do campo elétrico vezes o deslocamento. Tá? Então a gente teria isso aqui, né? O que vai acontecer é isso, se eu solto essa carga de prova, ela vai seguir o quê? Ela vai ser acelerada no sentido das linhas de campo, de força do campo elétrico. Bom, a energia cinética da carga, então, ela vai aumentar. E o que acontece com a energia potencial elétrica dela? Diminui, né? Vocês viram ali que naquela figura ela vai do potencial alto para o potencial elétrico baixo. Então as linhas do campo, elas apontam no sentido do quê? Da diminuição do potencial elétrico decrescente, tá? E se a gente tem aqui um campo elétrico, por exemplo, tá? Que é dado por 10 volts por metro na direção do eixo X, o potencial ele diminui o quê? 10 volts a cada metro na direção do eixo X, tá? Né? Lembra aquela relação que nós vimos na aula passada, né? O campo elétrico também pode ser medido em volts por metro. Então, se eu tenho um campo elétrico uniforme numa determinada região, que é dado por 10 volts por metro, isso quer dizer o quê? Que a cada metro percorrido na direção do campo elétrico, ele diminui 10 volts. Tá? Perdão, o potencial diminui em 10 volts. O campo elétrico é dado por 10 volts por metro. Se eu ando um metro na mesma direção das linhas de campo elétrico, o potencial elétrico vai diminuir 10 volts. Muito bem. Bom, a configuração mais simples que a gente pode ter é de uma carga pontual, uma carga pontiforme que, tá, na origem de um sistema de coordenadas, gerando aí um campo elétrico, por exemplo. Se essa carga for maior que zero, o que vai acontecer? O campo elétrico gerado por essa carga positiva é um campo elétrico de afastamento. Ele é radial, né, e ele se afasta da carga elétrica positiva aqui, de forma que eu tenho isso aqui. Tá certo? Beleza? Tá? Esse aqui é o campo elétrico gerado por essa carguinha aqui, ó, positiva aqui. Tá? E ele é dado, né, nós já vimos isso aqui lá atrás, a partir da lei de Coulomb, né? Ele é dado por quem? Por Kq sobre R ao quadrado. Muito bem. Bom, pessoal, a gente pode calcular então o potencial elétrico a qualquer distância dessa carga aqui a partir da diferença de potencial. Tá? Então vamos considerar uma carga de prova que é zero a uma distância igual a RA da carga Q. Aqui, tá aqui. Tá vendo? Então tem aqui ó, a carga Q que gera o campo elétrico, e aqui eu tenho um ponto P, onde está a carga de prova que é zero, e essa carga de prova que é zero está a uma distância RA desse ponto, né, da carga aqui. Tá bom? O que vai acontecer? Se a gente considerar que a carga que é zero vai efetuar um pequeno deslocamento na direção radial, se afastando da origem, se afastando da carga elétrica aqui. O que nós temos aqui? Olha lá, imagina ela fazendo esse deslocamento dl. Tá vendo? Né? O que vai acontecer? Eu teria o quê? Eu teria aqui
o produto escalar entre o campo elétrico e esse pequeno deslocamento dl, ele vai ser igual a quanto? Vai ser igual, né, a ER/dr. Vejam bem, aqui ó, o campo elétrico e o deslocamento fazem entre si um ângulo de quanto? De 0 graus. Produto escalar, o que seria? E vezes dl, cosseno de 0, que é 1. Então teria aqui ó, o resultado desse produto escalar seria ER/dr. E a variação da energia potencial eletrostática, dU, é quanto? Seria dU, que é igual, né, a força elétrica, olha lá, tá? dU é igual a dW, certo? A variação de energia é igual ao trabalho, é igual a força elétrica vezes o deslocamento. Então, né, substituindo aqui, ó, né, campo elétrico escalar, deslocamento é igual a ER/dr, a gente teria, na verdade, o quê? Olha bem, gente, ó, eu teria que esse elemento de energia potencial eletrostática é igual a quem? Ao campo elétrico, que multiplica, né, a carga de prova vezes dr, né, sendo que o campo elétrico gerado por aquela carga, essa carga aqui, ó, pontiforme, essa carga pontual, o que ele é? Ele é kq sobre r ao quadrado, né, e aí a gente teria aqui essa definição, tá bom? Da energia, né, da energia potencial eletrostática, tá? Da variação da energia potencial eletrostática. Muito bem. Olha só, a variação do potencial elétrico é dV, que é dada por quem? É dada, né, por menos E escalar dl, que é igual a menos E R dr, que é igual a quanto? Olha lá, menos kq sobre r ao quadrado, que é o campo elétrico gerado pela carga pontual Q, Qzão, vezes dr. Tranquilo? Portanto, o que a gente pode dizer? Que a variação de potencial elétrico do ponto RA até o ponto RB vai ser dado por quem? Olha lá, vai ser a diferença de potencial, ΔV, é o potencial no ponto B menos o potencial no ponto A, que é igual a quanto, né? Aqui a gente já está integrando, ó. É igual a menos a integral do ponto A até o ponto B, né, de kq r ao quadrado dr. Certo? Então aqui, olha só, já estou achando, né, aqui a definição da diferença de potencial. Muito bem. Se eu resolvo essa integral, o que eu vou encontrar? Olha lá, né? É essa integral que a gente vai resolver aqui, tá? Né, eu vou tirar de dentro da integral as constantes, então fica menos k vezes q, né, a constante eletrostática 1 sobre 4πε0 vezes a carga, e aí eu vou integrar de A até B 1 sobre r ao quadrado dr, certo? Essa daqui, né, é uma equação, olha lá, né, essa aqui é uma integral desse formato, né, a gente pode ir lá, então a gente teria o quê? Que a solução dessa integral qual que é? É r elevado a menos 1 sobre menos 1, tá? Então eu teria, na verdade, o quê? Né? De A até B. Então eu teria que a minha integral, né, resolvendo, continuando resolvendo ela, né, seria menos k vezes q, menos 1 sobre r, de A até B. Então seria igual a menos 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Beleza. Né? Então a gente teria aqui o valor, né, resolvendo ainda a nossa integral, tá? De forma que eu teria Q, né, K vezes Q sobre RB menos K vezes Q sobre RA. Essa é a diferença de potencial entre o ponto B e o ponto A. Beleza. Agora, se a gente definir que a energia potencial elétrica ou eletrostática e o potencial elétrico sendo zero a uma distância infinita da carga pontiforme, ou seja, se essa distância RB ela é igual a infinito, o que vai acontecer? O potencial aqui, ó, no ponto B vai ser igual a zero, porque eu estou dividindo K vezes Q dividido por infinito. Então, o potencial no ponto A, a uma distância RA, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser dado por quem? Por KQ sobre RA. KQ sobre RA. Tá certo? KQ sobre RA. Beleza? Então a gente tem essa definição. Então, de uma forma geral, a uma distância qualquer, a um ponto P qualquer, o potencial elétrico gerado por uma carga pontiforme Q, ele é dado por isso aqui. Né? O potencial numa distância R qualquer é igual a K, constante eletrostática, 1 sobre 4πε0, vezes a carga Q dividido pela distância R. Tá bom?
O potencial elétrico ele é positivo ou negativo de acordo com o sinal da carga, tá bom? Então aqui não é o módulo da carga, aqui é o valor da carga, né, considerando o sinal dela. O potencial elétrico, o que ele vai ser? Ele é, a definição dele, ele vem de onde? Ele é o trabalho por unidade de carga que deve ser efetuado para trazer uma carga de prova desde um infinito, né, onde o potencial é nulo, até uma distância R, com uma velocidade constante. Essa é a definição de potencial elétrico, num ponto. Num ponto. Trabalho por unidade de carga. Trabalho por unidade de carga. Certo? Tá bom? E aí o que acontece? A energia potencial do sistema, tá, de cargas, ela é dada por quem? Olha lá, ela vai ser igual ao potencial vezes a carga. Se o potencial elétrico é trabalho por unidade de carga e trabalho é energia, a energia vai ser o quê? O potencial naquele ponto vezes a carga de prova. Tá bom? Se uma carga de prova, então, é trazida de uma distância muito grande, né, da origem, medida a partir da origem, uma distância infinita, um R igual a infinito, até uma certa distância R, o trabalho que a gente deve realizar contra a força elétrica é igual ao aumento da energia potencial elétrica dada a partir dessa equação acima. Tá bom? Então esse é o trabalho. O que é o trabalho? Para trazer uma carga de uma distância infinita até um ponto R, certo? Com velocidade constante, tá certo? E fazendo um trabalho, né, que vai ser o quê? Trabalho contra a força elétrica. Ele é igual ao quê? Ele é igual a K vezes Q, vezes a carga que eu estou trazendo dividido por R. Tá bom? Essas são as referências da nossa aula de hoje. A gente se vê na próxima aula para falar um pouco mais sobre potencial elétrico. Falou, pessoal. Até lá.